Olá para você que acompanha o Talking DI. Hoje estamos aqui com o Felipe, da empresa ContaSeg, e que ele vai falar um pouquinho então sobre as alterações do MEI, né? E as mudanças fiscais que para esse ano de 2026. Então, bom dia, Felipe. Se apresenta um pouquinho. Obrigado pelo convite. Eu então agradeço em meu nome e da ContaSeg também pela oportunidade de poder estar aqui esclarecendo as novidades e situações em relação ao MEI. Então explica um pouquinho sobre essas novas alterações que vão entrar em vigor agora esse ano, 2026. Então, o MEI, na verdade, agora as principais alterações de todo o início do ano do MEI é em relação ao valor da guia, né? Que sempre, quando aumenta o salário mínimo, o MEI sofre essas alterações de valor de guia. As principais mudanças para o MEI em relação a essas mudanças de reforma tributária, por exemplo, é para a emissão de nota fiscal, né? Como o portal da emissão da nota fiscal, em alguns casos quando é necessário para CNPJ. Mas as principais alterações mesmo são em relação às empresas por exemplo, de regime de lucro presumido e lucro real, né? O MEI e o Simples Nacional, eles começam a sofrer uma alteração maior, talvez em 2027, porque é um momento que não vai mais ter o ICMS, o ISS, né? A graduação disso, né? As mudanças graduais disso vão partir a partir do ano que vem, né? Então, o MEI agora ele sofre mais com valores de guia, né? É um momento também da declaração do MEI, né? Que tem que fazer a declaração, que é de janeiro até maio. Então, as principais mudanças agora é em relação a isso. Uhum. E quais são os impactos no dia a dia do empreendedor? Então, essa organização e até informação mesmo, né? Já que estamos falando, agora os MEIs estão sofrendo muito com desinformação, né? Em relação a controles financeiros, eles... a dúvida geral deles agora é em relação a se começa a somar todos os valores que eles recebem e que passam na conta bancária deles, né? Como fazer isso, né? Para também reduzir o risco de fiscalização. Então está sendo divulgado agora, até a Receita Federal e o governo estão batendo bastante nessa tecla, porque foi divulgado que então tudo que o MEI recebe ou passa na conta dele tem que ser declarado como faturamento. Então a gente sabe hoje em dia que tem situações que circulam nas nossas contas bancárias e que não são faturamento de atividade econômica, né? Então tá vindo isso, né? A gente está tentando esclarecer cada vez que surge essa dúvida, que a intenção é que o MEI tenha essa separação da pessoa física com a jurídica, se ele conseguir abrir uma conta no CNPJ do MEI, né, para ele conseguir também comprovar caso seja fiscalizado e ficar dentro do limite do MEI, né, para ele não cair fora e ser desenquadrado. Uhum. E como então devemos se preparar então para essas mudanças fiscais? Qual a importância de manter esses pagamentos em dia, né? Isso, o principal cuidado do MEI sempre é manter o pagamento da guia do DAS mensal, né, em dia, até para fins de benefícios previdenciários, né, para ele não perder os benefícios previdenciários caso necessite, para não ser desenquadrado do MEI também, e para fazer a declaração agora anual, que é todo início do ano, de janeiro a maio, é um dos cuidados que o MEI tem que ter também para continuar sendo com o valor da guia, né, que é um valor mais baixo em relação a Simples Nacional ou outros regimes tributários, né? Uhum. E quando então esse empreendedor ele deve procurar um contador para receber um auxílio, né? Agora, no começo do ano, até maio, como eu comentei, é a época de fazer a declaração do imposto a declaração do MEI, né? Então ele tem que fazer isso, senão ele também sofre uma multa, e para permanecer enquadrado, né, como MEI. Então esse é o período principal, e mensalmente, né, se ele não souber tirar sua guia DAS lá ele pode solicitar a ajuda do contador também, ou então quando estiver próximo do limite do MEI, né, não deixar passar o limite do MEI, que é um dos motivos que tem dado muito desenquadramento automático por não ter esse controle do valor, né, de até R$81 mil. Então tem muitos que acabam se perdendo, emitindo mais notas fiscais do que é o limite, e também é um motivo de desenquadramento que vem ocorrendo bastante agora no início do ano. Uhum. E quais erros devem ser evitados então? É esse, o descontrole financeiro, não anotar, né, o quanto está tirando de nota fiscal a cada mês, passar do limite, talvez tentar organizar nesse sentido dos 6.750, que é um limite mensal, né,
Outra situação é o MEI que abre no meio do ano ou em períodos que não pega o ano inteiro, ele também tem proporcional aos 81 mil, então muitos acabam se perdendo nessa questão, achando que ainda é 81 mil independente do mês que ele abre, mas não é assim, né? Então, ter esse controle financeiro, sempre, qualquer dúvida, entrar em contato com o contador da confiança, né? E verificar em que situação que está. Mas o principal é isso, é sempre manter em dia, fazer a declaração na época certa e controlar o limite do faturamento, que isso é o desenquadramento, né? Sim. E o que muda tudo isso, então, na contribuição mensal? O MEI ele tem a contribuição mensal dele atrelada ao salário mínimo, né? O INSS. Então é 5% de INSS para o MEI normal e 12% para o MEI caminhoneiro. Então, todo ano o valor da guia aumenta em função que aumenta o valor do salário mínimo, que agora está em 1.621. Então ele paga os 5% disso e mais um valor se ele for comércio ou indústria ou se ele for serviço. Então em torno de, agora aumentou para R$ 82 o MEI de serviço e o MEI de comércio e o MEI de serviço aumentou para 87, em torno de R$ 87. E o MEI caminhoneiro em torno de R$ 200. É nesse valor agora que teve essa mudança. Então, muito obrigado, Felipe, né, pelas tuas informações. E esse foi